Deus do céu. Boa tarde, gente. Tudo bem? Prazer em estar com vocês, certo? Vamos começar hoje aí falando da nossa frente A, essa frente maravilhosa, tá? Pra gente poder começar aí a trabalhar, né? Finalizar esse nosso livro 1, pra gente começar o nosso livro 2, certo? Tiveram algumas turminhas que eu já comecei a falar sobre esse módulo 3, né? O nosso último capítulo, que é cinemática vetorial. Vou fazer uns lembretes aí, a gente vai fazer algumas questões do livro. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a coordenação, certo? E aí eles vão passando para a gente vai resolvendo aí, minimizando qualquer dúvida aí de vocês, caso elas surjam aí nesse módulo, tá? Lembrem que nas nossas aulas, né, toda vez que eu encerrava um capítulo com vocês, a gente encerrou os 2 primeiros, eu mandei uma listinha lá para o e-mail de vocês, vou fazer também agora, assim que a gente encerrar esse módulo 3, a gente vai fazer essa listinha e vou passar para vocês, tá? O que a gente precisa lembrar, o que a gente precisa, vamos começar a analisar da cinemática vetorial. Veja só, a gente começou falando sobre a cinemática vetorial, falando sobre o que é um vetor, né? E aí eu acho que eu comentei com todas as turmas, nesse comecinho, que o vetor é um ente matemático, que precisa de módulo, direção e sentido. A gente representa ele com uma setinha, né? Coloquei para vocês. E coloquei também para vocês que o vetor a gente representa com uma letra e uma seta em cima. E eu até comentei com vocês na sala de aula o seguinte, galera, essa setinha em cima da letra é para indicar para onde é que o vetor vai? Não. É só para indicar que é uma grandeza o quê? Vetorial. Não esqueçam disso, porque às vezes tem alguns alunos que pensam que a setinha em cima da letra é para dizer que o vetor está para a direita. E não é assim, obviamente, porque todas as letras nós representamos, né, com uma setinha em cima para a direita, tá? Então, quando a gente for para os outros assuntos que tiver uma letra, uma seta em cima, você já sabe, opa, é uma grandeza vetorial. E aí a gente discutiu no nosso próximo tópico o que era essa grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar, tá? Eu cheguei a colocar para vocês, né, o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, e aí a gente definiu assim, grandezas escalares, elas ficam bem definidas com um número e uma unidade. Grandezas escalares, que é temperatura, espaço percorrido, massa, volume, área, tem um monte de grandeza, tempo, né, que a gente trabalha assim nesse começo, um monte de grandeza que a gente trabalha que são grandezas escalares. E aí qual a diferença para a vetorial? Além do número e da unidade, a grandeza vetorial a gente precisa saber a direção e o sentido. Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui na minha frente e eu digo assim, David, por favor, me ajuda aqui, empurra essa cadeira aqui, esse
puffzinho aqui, e aí ele vem, e ele empurra de qualquer jeito. Ele fala, ó, volta que você não quer me ajudar. Por quê? Porque ele precisa me perguntar para onde ele quer que ele empurre. Né? Então ele precisa da direção e do sentido. Então isso são grandezas vetoriais. Então força é uma grandeza vetorial que nós vamos trabalhar, velocidade, aceleração é uma grandeza vetorial. Vocês aí na Física C trabalham campo elétrico, é uma grandeza vetorial, certo? A gente vai trabalhar com impulso e com agilidade de movimento. Tem várias grandezas aí que são vetoriais. Então, ó, uma que é importante para a gente no nosso assunto, o deslocamento, certo? A gente diz que espaço percorrido é escalar, deslocamento ele é vetorial, certo? Beleza? Então esse foi o comecinho. E aí a gente precisou, né, a gente vai começar, obviamente, a nossa aula de hoje, falando sobre as operações com os vetores, né? Eu não cheguei a colocar para todas as turmas, teve uma turma que eu já consegui, porque eu tive um pouquinho mais de aulas, né? E aí quem está acompanhando dessa turma, é bom que dá uma revisada, mas a gente precisa falar das operações com os vetores, vocês precisam lembrar como é que vocês vão operar com esses vetores, então vamos começar. Então eu vou chegar e vou colocar uma coisa mais ou menos assim, ó, operações com vetores. E aí, pessoal, como é que vai funcionar essas operações? Vejam só. Eu vou usar dois vetores aqui para poder me basear. Ó. Eu vou colocar aqui de verde um vetorzinho que vou chamar de vetor A, certo? Vou colocar aqui um vetorzinho, vetor A. E vou colocar de roxo aqui, ó, só para poder facilitar a minha explicação. Vou colocar aqui um vetor B, certo? Vetor B. Aí, como é que a gente vai fazer essas operações? Vamos lá. Digamos que a gente encontre uma situação em que alguém, na letra A aqui, essa é a minha referência, queira o vetor A mais, ó, vetor A mais o vetor B. Todo mundo precisa entender que uma soma vetorial, ela vai ser igual ao que a gente chama de um vetor soma, um vetor resultante, certo? E esse vetor resultante, obviamente, a gente vai encontrar um valor para ele nessa situação. E aí, nesse caso, eu só estou querendo a representação. Ícaro, como é que eu faço? O vetor A está na vertical e para cima. Então, eu venho aqui, ó, vertical e para cima. Quando termina o vetor A, extremidade, ó, que a gente em física trabalha assim, ó, origem e extremidade. Origem e extremidade. Certo? Quando a gente termina um vetor, a gente coloca o outro. O B não está na horizontal para a direita? Então eu venho aqui, ó, horizontal para a direita. Esse é o vetor B. Essa é a representação de A mais B, que é igual a um vetor resultante. Ícaro, o que seria esse vetor resultante? É de onde começa tudo, até onde o quê? Termina tudo. Então seria mais ou menos essa a ideia. Essa aqui é a representação do vetor resultante. E aí vocês precisam entender que essa operação daqui, eu usei a regra do polígono. Por que eu usei a regra do polígono? Porque eu usei a extremidade de um com a origem do outro. E eu não sei se os senhores e as senhoritas estão lembrados, mas eu vou colocar aqui ao lado, ó. Pego esse meu vetorzinho A, coloco aqui, ó, vetor A. E ao invés de botar na extremidade dele, eu boto na origem dele, ó. Pego e boto o vetor B. Pessoal, origem com origem. Não é regra do polígono, pessoal. Aqui vai ser regra do paralelogramo. E aí o que eu preciso entender? Se eu estou usando a regra do paralelogramo, eu preciso desenhar um paralelogramo. Então, ó, pega um vetor, desenha uma reta paralela ao outro. Pega o outro, desenha uma reta paralela ao um. No cruzamento ali, ó. Isso seria o meu vetor resultante, ó. Então o vetor resultante vai ser um cara inclinado entre eles, tá? Vai ser mais ou menos essa situação, vetor resultante, certo? Então esse vetor resultante aqui é um vetor inclinado entre eles e a gente consegue fazer isso aqui da melhor maneira possível. Então, ó, quando é extremidade de um com a origem do outro, regra do polígono. Quando é origem com origem, pessoal, ó, origem com origem, é regra do paralelogramo. Então, a gente precisa entender isso para a gente poder estar, obviamente, resolvendo as questões. Ícaro, a resposta é a mesma, né? É a mesma. E qual é a diferença, né? É porque a regra do polígono, pessoal, vocês podem usar ela
com mais de 2 vetores, 3, 4, 5, 10 vetores. Aqui você só pode usar de 2 em 2, aí teria essa problemática. Uma outra coisa que eu preciso mostrar a vocês, que vocês precisam lembrar, e isso aqui vai ser muito importante, principalmente lá nas leis de Newton. Por exemplo, se tiver uma representação vetorial do tipo A, na verdade eu vou botar, pronto, vou fazer assim, ó. Eu vou fazer menos A mais B. Galera, se é menos A mais B, eu já sei que isso é igual a um vetor resultante. Certo, Rica? E como é que seria a representação? Galera, toda vez que tiver um menos na representação vetorial, é que a gente diz que vai ser um vetor oposto. E o que é um vetor oposto? É um vetor que tem sentido o quê? Contrário. Ele tem mesmo módulo, mesma direção, só que tem sentido contrário. Então, por exemplo, o meu vetor A, ele está na vertical para cima, que foi o modelo que eu usei. Então, o vetor menos A, pessoal, vai ter que ser na vertical e para onde? Para baixo. Então vai ter que ter o mesmo módulo, mas ele vai ser na vertical para baixo. Então esse vetor aqui é o vetor menos A. E ali, galera, eu estou vendo que o vetor B ele não mudou. Se ele não mudou, ele continua sendo na horizontal e para onde? Para a direita. Certo? Horizontal e para a direita. Aí, ô Ícaro, deixa eu só colocar aqui, ó, vetor B. Deixa eu só botar o vetor A para o outro lado, ó. Vetor menos A. Oi, Ícaro, e quem é que é o vetor resultante? Foi o que eu falei para vocês? É de onde começa tudo até onde o que, pessoal? Termina tudo. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Esse cara de vermelho aqui é o meu vetor resultante. Certo? Então, essas operações, elas são, vamos dizer assim, básicas para a gente poder entender como é que a gente vai, obviamente, operar com esses vetores. Galera, entendam o seguinte, esse capítulo ele é muito importante para a gente ter facilidade, vamos dizer assim, nos próximos, os que vão vir, que é o movimento horizontal, que é o movimento oblíquo, que é o movimento circular, que são as leis de Newton. A gente vai trabalhar muito com vetores, né? Então, é mais para facilitar a vida de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em vetores, para a gente poder trabalhar isso lá na frente, tá? O que a gente precisa saber também aqui? Tem alguns livros que trabalham desse jeito, ó. Eu vou usar um tópico que é muito comum nos livros. Casos particulares. O que são esses casos particulares, pessoal? Na verdade, são as situações que mais vão aparecer pra gente nas questões, obviamente, nos vestibulares, é o que mais vai ser cobrado. E quais são esses casos particulares? Pessoal, a primeira situação, são dois vetores quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Quando dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo entre eles é de 0 graus. Certo? Ô Ícaro, e quando é que os vetores estão em 0 graus? Desse jeito, pessoal. Ó, vou dar um exemplo. Vetor A para a direita, certo? E vetor B também para a direita. Certo? Ô Ícaro, e como é que a gente vai representar o vetor resultante, Ícaro? A gente vai representar desse jeito, pessoal. Ó, vou escrever aqui embaixo, tá? Ó, vetor A, terminou o vetor A, eu represento o vetor B de azul. Vetor B de azul, certo? Ícaro, quem seria o vetor resultante, ó? É de onde começou tudo até onde terminou tudo. Esse é o meu VR. Galera, e não esqueçam, essa é a representação. E para calcular o módulo, Ícaro, ó, o módulo de VR, o módulo do vetor resultante, era só você fazer a conta A mais B. Como assim, Ícaro? Se o vetor A tem 10 unidades e o vetor B tem 5, 10 mais 5, quanto é que dá o resultante? 15. A tem 20 newtons, B tem 3 newtons, 20 mais 3, 23. Então entendam, quando dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, o meu vetor resultante, o módulo dele é o somatório, né, das unidades que esses vetores estão representando. Certo? Esse é o primeiro caso. E lembrando, o ângulo entre eles é de 0 graus. A gente diz que quando dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante tem um valor máximo. O ângulo entre eles é de 0 graus. Certo?
A segunda situação é quando o ângulo entre os vetores é de 180 graus. Ou seja, se é 180 graus, significa dizer que eles estão em sentidos opostos, tá? Esses sentidos opostos aqui dois vetores desse jeito, pessoal. Ó, imagine esses pilotos aqui sendo vamos dizer assim, as extremidades aqui é a origem. Quando dois vetores estão assim, ó, só voltando à situação 1, eles estão com um ângulo igual a zero, ó, mesma direção e mesmo sentido. Situação 1. Dois vetores na mesma direção e mesmo sentido. Ó, os dois para cima, os dois na horizontal, os dois para baixo, os dois apontando para vocês, os dois apontando para o quadro. O ângulo entre eles é zero, é a primeira situação. Então, quando eu quero saber quem é o vetor resultante entre esses dois, eu coloco o somatório deles. Né? Ó, terminou um, eu coloco o outro. Aqui é a representação vetorial. E se eu quiser saber o módulo, é só pegar o valor de um e do outro e fazer o quê? Somar. Por exemplo, aqui é 10, aqui é 2, então esse aqui vale 12. A segunda situação é quando eles estão com um ângulo de 180, ou seja, vetores na mesma direção e sentidos, o que, pessoal? Opostos. Olha o ângulo aumentando, ó, 0, aumentando, ó, 180. Certo? Então, quando dois vetores estão na mesma direção e sentidos opostos, a gente faz o seguinte, ó, por exemplo, o vetor A nessa posição que eu estou colocando para vocês aqui, e o vetor B, agora, ele tem sentido contrário. Vetor B, ó, sentido contrário. E, cara, como é que a gente vai representar o vetor resultante? Vamos lá, vamos fazer. Como é que eu vou representar o vetor resultante? Vou botar aqui embaixo, ó, de verde, ó, o vetor A, certo? O vetor A aqui, ó, bem bonito para vocês, de verde. E o vetor B não está no sentido contrário, eu vou botar embaixo para facilitar o entendimento aí de vocês, tá? Então, ó, o vetor B está mais ou menos desse tamanho. E aí eu digo para vocês, galera, se Ícaro faz uma força de 50 newtons para a direita e David faz uma força de 20 newtons para a esquerda, o resultante é de onde começou tudo. Isso aqui é só para facilitar o entendimento, tá? Até onde terminou aqui, ó. Então, o meu vetor resultante seria um cara mais ou menos assim, ó. Esse pedacinho daqui. Esse é o meu vetor resultante, ó. Esse cara é meu VR. Certo? Essa é a representação do meu vetor resultante. Quem é maior, né? A, então o vetor resultante vai ter sentido igual a A. Agora, de novo, como é que a gente acha um módulo aqui? Ô Ícaro, como é que a gente faz esse módulo aqui? A gente encontra o vetor resultante, o módulo de VR. Vou botar igualzinho que eu botei na primeira situação. O módulo de VR, pessoal, o módulo desse vetor resultante, a gente faz A menos B. Por exemplo, se esse cara vale 10 newtons, esse cara vale 5 newtons, 10 menos 5, 5. Agora 5 para a direita, porque o A é o quê? Maior. Se o B fosse maior, obviamente o sentido seria no sentido de B. Certo? Então, quando dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente trabalha que o ângulo entre eles é de 0 graus. Quando eles estão em sentidos opostos, a gente diz que o ângulo é de 180 graus. Aqui é o valor máximo, aqui é o valor mínimo. Certo? A ideia é mais ou menos essa. Galera, na primeira situação, quando eles estão na mesma direção no mesmo sentido, como é que eu acho o módulo? Eu faço o somatório dos vetores. Quando eles estão em sentidos contrários, eu faço a subtração deles. Dúvidas? 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 Deixa eu só ver se tem uma duvidazinha aqui para a gente poder fazer. Na aula você diz que a situação 1 é o valor máximo, posso afirmar que a situação 2 é o valor mínimo? Com certeza. Essa aqui é o valor máximo, resultante entre dois vetores, muito bem. E quando eles estão em sentidos opostos, é o valor mínimo que o resultante pode assumir. Certo? Por exemplo, viu gente? Vou dar uma situação, ó. Se eu tenho esse vetor de preto valendo 10 unidades e esse azul valendo 5 unidades, como é que eu posso encontrar o resultante máximo entre esses dois vetores? Quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Por exemplo, se eu posicionar eles assim, que aí eu somo 10 mais 5 dá quanto? 15. E como é que eu posso encontrar o valor mínimo do resultante entre eles? Quando eles têm um sentido contrário, quando o ângulo entre eles é de 180. 10
menos 5 daria 5. Beleza? Essas são as duas situações, tá? Tem a terceira, vou botar aqui, ó. Terceira situação, que é quando dois vetores eles estão perpendiculares, ó. Por exemplo, que foi lá o comecinho que a gente fez, ó. É o vetor A para cima, certo? E o vetor, sei lá, vou botar o vetor B aqui de novo, de azul, e boto ele para a direita. E aí eu quero saber quem é o resultante entre eles. Então a terceira situação, pessoal, ó, vou botar aqui, o alfa é 90 graus, certo? Eles são perpendiculares. E aí, galera, e como é que a gente vai representar o vetor resultante? Vocês escolhem. Ou vocês aplicam a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, tanto faz. Então eu vou fazer aqui, ó. Pego o meu vetor A, certo? Esse é o vetor A. E aí se eu colocar a origem com origem, pessoal, ó, aqui vai ser o meu vetor B, ó. Certo? Deixa eu só diminuir um pouquinho mais. Pronto. Esse é o meu vetor B, tá? Então esse aqui é o vetor B. Beleza? É o vetor B. E aí se eu quiser fazer o meu resultante, ó, faço o meu paralelogramo. E aí o vetor resultante é um inclinado entre eles, certo? Então a ideia que a gente tem que ter é essa daqui, ó. Esse é o meu vetor resultante. E aí como eu fiz nos outros? Como é que eu acho o módulo? O módulo de VR. Como é que eu acho o módulo desse vetor resultante? Eu faço o teorema de Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, essas operações vetoriais, elas são importantes para a gente, obviamente, estar aplicando, estar fazendo, né, as questões. E, às vezes, alguns livros colocam assim para a gente. Ô, Ícaro, e se o ângulo não for 0, não for 180, não for 90? Aí, gente, a gente aplica uma coisinha, eu vou pedir para vocês anotarem, certo? Porque é o seguinte, aqui a gente não vai fazer muita questão, né? No livro eu até olhei, tem uma só que dá para fazer pela lei dos cossenos. Mas na verdade o livro quer que a gente coloque, né, para vocês, né, e explique para vocês que dá para a gente fazer por decomposição vetorial, que é muito mais interessante, é um pouquinho, vamos dizer assim, mais fácil para a gente poder resolver as questões e ela é um pouquinho mais segura, tá? Então, se o ângulo não for 0, não for 180, for 90, por exemplo, for um ângulo de 60 graus, certo? Um ângulo de 60, assim, está aberto desse jeito. Ou um ângulo de 80 graus. Como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? Né? O módulo dele. Eu uso a lei dos cossenos. Aí se vocês quiserem dar uma lidinha sobre a lei dos cossenos, só para vocês poderem dar essa pesquisada, eu acho importante também, mas vocês vão perceber que as três situações mais cobradas serão essas três. Partilhando disso, para a gente poder resolver uma situaçãozinha, uma questãozinha com vocês disso daqui, antes de explicar a decomposição, eu vou pedir para vocês pegarem o livrinho de vocês, certo? Ó, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e, por gentileza, colocar na página 35, certo? Página 35 é a primeira questão. Então eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, certo? No livro de vocês. Página 35 é a primeira questão dos exercícios propostos. A gente vai precisar conversar sobre ela para a gente poder ver se a gente consegue fazer isso daqui. A gente consegue operar dessa maneira, tá? Só vou apagar esse comecinho daqui para a gente poder se dar bem, certo? E a gente poder aqui ser feliz, tá? Então, ó, vou só apagar aqui esse começo, tá? Para a gente poder se dar bem e a gente fazer essa leitura e a gente conseguir resolver, tá? Então vamos lá, ó. Deu tempo? Todo mundo com o livro? Então vamos nessa. Tem assim, ó. Em uma brincadeira proposta por uma professora, é a primeira dos propostos, tá? Os alunos são divididos em equipes. São sugeridos 3 deslocamentos consecutivos para cada equipe. E no final, uma deverá descobrir o deslocamento resultante da outra. Se uma equipe determina os seguintes deslocamentos: 0,9 metros vertical norte, 1,2 horizontal oeste, 2,5 vertical sul, qual é o modo do deslocamento resultante? Aí a gente vai fazer. Veja só,
a gente vai pegar o livro da gente e vai obedecer. Primeiro, foram 0,9 metros vertical norte. Então eu venho, ó, coloco isso aqui para cima. Essa é a primeira lá dos propostos, certo? E ele disse que foi 0,9 vertical para cima. Então eu venho, ó, vou usar 2 aqui, ó, 2 quadradinhos aqui do meu. E essa é a primeira situação, ó, 0,9 metros para cima. Depois ele disse que foi 1,2 para oeste. Oeste a gente trabalha aí para a esquerda, não é isso? Então, ó, vou usar um pouquinho aqui maior, vou usar 3 quadrados, tá? Só porque é um pouquinho maior. Então ele disse que seria 1,2, ó, 1,2 metros para a direita. Para a esquerda, desculpa, oeste. Aí depois ele diz 2,5 metros vertical sul. Então, ó, pessoal, 2,5 metros vertical sul. Então eu vou pegar aqui de verde e aí eu vou fazer do mesmo tamanho? Não, porque esse aqui é 0,9. Então eu venho aqui, ó, e vou tentar fazer um pouco, ó, bem, tal, vou fazer um pouquinho maior, certo? Fiz um pouquinho maior, é 2,5 metros para o sul, beleza? E aí, pessoal, eles querem saber quem é o resultante. Como foi que eu coloquei para vocês aqui quem era o resultante? É de onde começa tudo até onde o quê? Termina tudo. Se termina tudo aqui, ó, a gente pode fazer um vetor mais ou menos assim, ó. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho para a gente poder fazer isso, ó. Então a gente vem, pronto. Esse seria o meu vetor resultante. Só que, Ícaro, como é que a gente vai fazer essa conta? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente precisa aplicar esses casos particulares. Pessoal, teve um vetor para cima e um para baixo. Se tem um vetor para cima e um vetor para baixo, qual é a situação que se enquadra? É a mesma direção e mesmo sentido? Não. É a mesma direção e sentido oposto? Sim. E quando eles estão em sentidos opostos, o que a gente faz com o módulo? A gente diminui. Então, esse desenho daqui, se o cara subiu 0,9 e desceu 2,5, é a mesma coisa que o cara só tivesse descido quanto, pessoal? 2,5 menos 0,9. Não dá 1,6 não? Pronto. Então eu já entendo o seguinte, ó. Esse desenho daqui, eu posso resumir ele desse jeito, ó. Eu posso resumir esse cara desse jeito, ó. Eu posso colocar 3 quadradinhos aqui, ó. Venham. Certo? Vou botar só um pouquinho aqui. 0,9 metros para a esquerda. E para baixo, pessoal, ó. Para baixo de verde, ele andou, né? Vou botar só um pouquinho aqui para ficar mais organizada a questão do desenho, ó. Ele andou 1,6 metros, certo? Ele andou 1,6. E aí a gente consegue resolver tranquilamente, quer dizer, aqui é um 0,9 não, aqui é 1,2, né? Ó, 0,9 é esse, aqui é 1,2 metros, pronto, beleza? Aqui 1,6. E aí, ó, Ícaro, quem é o resultante, ó? Percebam que o desenho é o mesmo, tá? Ó, o desenho é o mesmo, ó. Só que agora ficou mais fácil para a gente poder fazer a nossa operação, né? Ó, ficou mais fácil para a gente fazer a nossa operação. E aí eu pergunto para vocês, esses dois vetores estão formando um ângulo de que grau? Um ângulo de 90. Se eu quero saber o módulo, eu faço o teorema de Pitágoras, certo? Então, ó, meu vetor resultante, certo? Ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado, certo? David, você me ajuda aí na calculadora, cara? Ó, resultante ao quadrado, 1,2 vezes 1,2 dá 1,44, certo? Mais 1,6 vezes 1,6 dá 2,56. 2,56, isso aí, obrigado. 2,56. Então, pessoal, o resultante aqui ao quadrado vai dar igual, ó, 1,44 mais 2,56 vai dar 4, né, ó? 10, 9, 10, isso, vai dar 4. Então, meu vetor resultante, ele vai dar igual a quanto, pessoal? 2 metros. Meu deslocamento foi de 2 metros.
E para a gente entender a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. Galera, qual foi o deslocamento do cara? 2 metros. E qual foi o espaço percorrido? 0,9 mais 1,2 mais 2,5. Ô Ricardo, por que você fez esse desenho aqui embaixo? Para ficar mais fácil a operação. Ó. Se tem um para cima e um para baixo, pessoal, essa parte aqui a gente minimiza. Ó. Só interessa essa, que é esse pedacinho daqui que ficou 1,6. Certo? Então, é esse jeito que a gente vai aplicar o que a gente chama dos casos particulares. Dúvidas? Tranquilidade? Beleza? É isso daí. Ó, lembrando, eu tinha colocado aqui 0,9 mais 1,2, tá? O 0,9 é o de cá que a gente fez a subtração. Beleza? Todo mundo lembra o que é esse 1,6? É 2,5, ó, vou botar aqui em cima. Esse 1,6 aqui é o 2,5 menos 0,9, tá? Ó. O 2,5 menos o 0,9. Repetindo. Por que eu subtraí? Porque um está para baixo e o outro está para onde? Está para cima. Seria a situação 2. Eles estão em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, a gente faz o quê? Subtrai. Certo? Vamos lá, viu, gente? Vão anotando aí o que vocês precisam anotar para a gente poder ver a ideia da decomposição de vetores. Certo? Ó. A ideia também aqui, ó, que a gente precisa entender, decomposição de vetores. Vetores. Galera, isso aqui vai ajudar a gente um monte de questão. Se vocês perceberem que o vetor está inclinado, se você encontrar a horizontal e a vertical dele, você faz o teorema de Pitágoras. Mas às vezes as questões dão um ângulo pra gente decompor esse cara. Como assim? Vamos lá. Esses caras, às vezes, eles colocam um ângulo aqui, ó, um vetor aqui de azul, que eu estou colocando aqui, sei lá, vou chamar esse vetor de vetor V, certo? E esse vetor V, ó, pessoal, ele tem um ângulo com a horizontal, eu vou chamar, sei lá, de ângulo alfa. E aí vocês precisam entender o seguinte, eu vou fazer um pouquinho mais, eu vou fazer de outra cor para facilitar a minha explicação, tá? Então, esse vetor que está inclinado, ele tem uma componente que a gente diz que é horizontal, que eu vou chamar de Vx, para obedecer o plano cartesiano. E esse lado daqui, ó, veja só, vou colocar de roxo, ele tem uma componente que a gente diz que é uma componente vertical, que é, obviamente, para a gente obedecer o plano cartesiano, a gente vai chamar de Vy, não é isso? Pronto, vou botar o Vy aqui. E pessoal, acho que muitos de vocês vão lembrar, esse cara daqui, essa situação de decomposição, ela vai ajudar muito a gente, principalmente no lançamento oblíquo. A gente vai trabalhar isso também nas leis de Newton, né? Vão ter forças que vão estar inclinadas, vocês vão trabalhar isso em estática também, e isso ajuda a gente, tá? Deixa eu só melhorar esse cara daqui, pronto, para ficar legal. E aí o que a gente precisa entender, ó? A gente vai precisar entender o seguinte, só ajeitar aqui, pronto, que aí fica melhor. O que a gente vai precisar saber? Como é que a gente acha esse Vx e esse Vy? Vejam que a gente está analisando esse triângulo, esse lado daqui é igual a esse, ó, tá vendo? E esse lado daqui, ó, a gente precisa saber só os nomes, ó, cateto oposto, que é que está oposto ao ângulo, adjacente, e a hipotenusa. A nossa hipotenusa é esse V daqui, ó, vou só trazer ele para cá que aí fica melhor, ó. Esse V daqui, certo? E aí, só para vocês relembrarem, né, é o clichêzão que a gente usa, que é tipo assim, que é seno, quem é o seno de alfa ali? O seno de alfa é o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto, pessoal? É o Vy, né? Quem é a hipotenusa? É o V. Então, o Vy eu calculo da seguinte maneira. Opa, deixa eu só tirar isso aqui que fica melhor. É igual a quem está inclinado vezes o seno do ângulo. E seguindo a mesma lógica, a gente parte para o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o x é o cara que está inclinado vezes o cosseno do ângulo. Então essas duas maneiras, elas são importantíssimas para a gente poder fazer a determinação de vetores que estão inclinados, tá? Para a gente poder entender isso, certo?
Ô Ícaro, é sempre que y é seno, é sempre que x é cosseno? Não. X vai ser cosseno e y vai ser seno desde que o ângulo seja formado com a horizontal, certo? Anota isso aí para a gente poder continuar, tá? Qual é? Quando a gente for trabalhar isso daqui, a gente vai poder fazer sempre desse jeito, certo? Uma pessoa me perguntou aqui da questão da proporcionalidade dos triângulos, dá para fazer sempre. Vocês vão ver que os números para a gente nas questões, eles são muito mais fáceis para a gente poder resolver, tá? Tiveram algumas pessoas que me pediram para fazer algumas questões, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar algumas dúvidas dessas questões que vocês me pediram de maneira individual, tá? Porque senão não vai dar tempo para a gente poder resolver tudo aqui, mas não se preocupe que eu vou fazer todas aí que vocês estão me pedindo, certo? Tem uma disso aqui que eu preciso fazer, não sei se vai bater com uma do que a galera pediu, é a 11ª, certo? Dos propostos. 11ª, página 37. A gente vai aplicar tanto essa parte de decomposição, como a parte aqui, obviamente, das situações que a gente fez. Mas, ó, deixa anotadinho aí, passa para a coordenação, para a gente poder fazer essas questões aqui também, tá? Beleza? Então, só vou apagar aqui, pessoal, para a gente poder fazer a 11ª, tá? Eu preciso fazer essa 11ª aqui para a gente poder encerrar essa parte. Vai ficar faltando só a ideia de composição, mas eu já vou dar uma introduçãozinha para vocês, para a gente poder se dar bem, tá? Então, por favor, pega o livro de vocês, é a número 11, certo? Número 11, para a gente poder fazer aqui, tá? Vou fazer mais ou menos a ideia do que tem ela aqui, ó. Tem um vetorzão aqui de 10 km, certo? 10 km. E depois tem um vetor de azul aí que são 6 km, é isso? Um cara mais ou menos assim, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Pronto. Ficou melhor aqui. Esse cara tem 6 km, certo? E aí a questão forneceu pra gente que o ângulo aqui é de 30 graus, certo? E aí, galera, a questão que é mais... vamos ler a questão, a figura é mais ou menos essa. E aí a gente vai resolver aplicando tanto decomposição, como eu disse a vocês, como a parte dos casos particulares, tá? E, Carol, poderia fazer essa por dos cossenos? Pode, com certeza. Ó, isso aqui é 30 graus, aqui é quanto, pessoal? 60. Aplica a lei dos cossenos, você acha esse cara daqui. Aí ele diz assim, ó. Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e, para isso, seguiu um itinerário indicado pelos vetores de deslocamento D1, que é o de vermelho, e D2 ilustrado na figura. Para a primeira entrega, ele deslocou 10 km e para a segunda entrega ele percorreu uma distância de 6. Ao final da segunda entrega, a distância a qual o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é. Então ele quer saber isso daqui, gente, ó. Ele quer saber esse cara daqui, ó. Deixa eu fazer do laranja aqui, ó. Ele quer saber esse rapazinho aqui, ó. Certo? Ele quer saber isso. A gente vai fazer uma coisa parecida com aquilo ali. Só que esse cara de 6 km, ele está inclinado. Ô Ícaro, se ele está inclinado, galera, ele não está inclinado para cima e para a direita, é porque ele tem uma parte na horizontal e ele tem uma parte na vertical. Vocês percebam que ele subiu um pouquinho. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Esse cara que está aqui inclinado, que a gente chamou esse cara aqui, esse de azul, de D2, eu posso encontrar quem é o D2X e posso encontrar quem é o D2Y. Ô Ícaro, como é que eu faço para encontrar o D2X? Ó, pessoal, o X é quem está inclinado, que é 6, vezes, ó, cadê o X? X, tá vendo? O X é o cosseno. Eu não sei se todo mundo lembra. Quanto é que é o cosseno de 30 graus? Ó, o seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Galera, se eu simplificar 6 por 2 dá 3, né? Então vai ficar 3 raiz de 3, certo? Aí eu vou botar km aqui. Essa é a parte horizontal, ó, é o X. Eu vou fazer o desenho aqui embaixo, não se preocupa não. Ícaro, deixa eu só botar mais embaixo.
Quem é o D2Y? Galera, o D2Y é o que está inclinado 6 vezes o seno, ó, de 30, certo? Quem é o seno de 30? 0,5, não é assim? O seno de 30 é 0,5, ou seja, vai dar 3 km. Mas o Y é para cima, ou seja, galera, esse desenho daqui é como se fosse esse, ó. É um cara para baixo de 10 km. Olha que fácil. É um cara para cima de 3 km. E um cara, vou botar de azul também, tá? Porque ele está de azul ali. E um cara para direita de raiz de 3. Raiz de 3. Só apagar aqui que fica melhor. E um cara para a direita de 3, raiz de 3 km. Pronto, eu fiz a decomposição. Ó. Tem um cara para baixo de 10, esse cara que estava inclinado de 6 é um para cima, ó, y de 3 km, e um na horizontal de raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 km para a direita. Das operações que nós fizemos, quando eles estão em sentidos opostos, o que é que a gente faz? Subtrai. Então, 10 menos 3 vai dar um de quanto? 7. 7 para onde? Para baixo. Então, essa operação daqui vai dar um cara de 7 para baixo. Certo? Ó, 7 km para baixo. Por que foi que a gente fez aqui? A gente fez aqui assim, ó. 10 menos 3, que é igual a 7. Certo? E um cara para a direita, ó, vou botar de azul. Um cara para a direita de 3, raiz de 3 km. Pronto. E aí a gente vai encontrar o resultante da gente, ó, ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Se é um ângulo de 90 graus, ó, a ideia que a gente vai ter que ter aqui, né? Esse é o meu vetor resultante. Só colocar ele certinho aqui, que aí fica melhor pra gente. Então, o nosso vetor resultante, ó, chegando aqui. Pronto. Esse é o meu vetor resultante, o Ícaro. E o que a gente faz aqui nesse vetor resultante? Pessoal, teorema de Pitágoras. Então, ó, eu venho aqui, vetor resultante ao quadrado é igual, esse lado ao quadrado, 7 ao quadrado, mais 3, raiz de 3, ó, ao quadrado, certo? Deixa eu só melhorar aqui. Ícaro, como é que a gente faz? R aqui dá 4, 9, tá? Mais, galera, 3 ao quadrado dá quanto? 9. A raiz de 3 aqui ao quadrado dá 3. 9 vezes 3 dá 27, não é isso? Vai dar 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3, 27, isso. Aí dá, ó, 6, 76. Vetor resultante ao quadrado dá 76. Galera, se a gente for fatorar isso aqui, se eu não me engano, vai dar 2 raiz de 19. Essa seria a nossa resposta aqui, seria 2 raiz de 19. E aí o que eu quero de vocês e qual é o meu objetivo hoje? O meu objetivo hoje com vocês é relembrar principalmente as operações, né? As operações vetoriais para a gente se dar bem. E aí o que foi que a gente viu? Ó, nós vimos os casos particulares, então, ó, vetores na mesma direção, no mesmo sentido, a gente soma. Vetores na mesma direção em sentidos opostos, a gente vai subtrair. E quando eles formarem um ângulo de 90, a gente faz o teorema de Pitágoras. Se os vetores estiverem inclinados, ó, se o vetor estiver inclinado, se eu encontrar a componente horizontal e a vertical, eu vou conseguir me dar bem. Como é que eu acho a componente horizontal, Ícaro? Pego o inclinado e multiplica pelo cosseno do ângulo. O da vertical, pega o inclinado e multiplica pelo seno. Nesse exemplo daqui, ó, eu tenho um na vertical e tenho um inclinado. Esse cara inclinado, eu encontrei a horizontal dele, que é o x, e encontrei a vertical dele, que é o y. Pronto, montei aqui, ó. 10, quem foi o da vertical? 3, e foi para cima, né? Porque ele subiu um pouquinho, então ele subiu 3 km. E na horizontal ele foi 3 raiz de 3. Eu subtraí eles dois, porque eles estão em sentidos opostos, deu um de 7, e o da horizontal deixei aqui. Pronto, formou o ângulo de 90, eu faço Pitágoras. Aí se alguém perguntar, oi, Ícaro, e eu poderia aplicar a lei dos cossenos? Poderia. Ícaro, como é que seria a lei dos cossenos que eu aplicaria? Galera, se aqui é 30 graus, aqui é quanto? 60. Aí vocês fariam quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno de 60. E aí vocês conseguiriam a mesma resposta, tá? E aí é que eu estou te explicando por decomposição,
para a gente poder treinar. Na verdade é o treinar, tá? Veja só, tiveram algumas dúvidas aí, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Vou sempre estar em comunicação com a coordenação para mandar as resoluções para vocês. Se vocês ainda tiverem com dúvida, eu mando áudio, a gente conversa por vídeo para a gente tirar todas as dúvidas disso daí, tá? Essa parte para alguns pode ser que seja um pouquinho enjoadinha, mas botem na cabeça o seguinte: a ideia dos vetores é vocês olharem para os vetores e vocês entenderem o que é que está acontecendo. Por exemplo, tem essa situação, quem é o resultante? Opa, já sei que começa aqui e termina aqui, beleza. A operação em si a gente vai treinar da melhor maneira possível para a gente poder minimizar algumas dúvidas, tá, gente? No mais, no encontro de hoje, eu quero agradecer muito pela oportunidade, por vocês estarem acompanhando, mandando as dúvidas, tá? Tá sendo um prazer imenso, eu já falei para todo mundo aqui da coordenação, a gente vai continuar muito com isso aqui, certo? E qualquer dúvida, não se preocupe, a gente vai conversar, certo? A gente vai minimizar essas dúvidas, não se preocupe que a gente vai estar sempre em contato, tá? No nosso próximo encontro, eu vou falar da composição de movimentos e emendado na composição de movimentos, eu já vou explicar para vocês o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Não esqueçam, né, que eu vou mandar uma apostilazinha para vocês, com questões de vetores, para vocês treinarem, para a gente poder se dar bem, certo? No mais, se cuidem, grande abraço e até a próxima, tá, gente?